aqui para ver, né? Eu nem vi a imagem, eu esperava, rezava que fosse. Tá todo mundo aí? Bom, vamos dar início à última mesa do evento. Liberdade de expressão e danos na internet. Queria dizer que meu orgulho, o Ergiano se completou sentado na cadeira do decano agora aqui. Sempre sonhei com esse dia. Mentira, não sonhei não. Mas, essa mesa vai ser... Liberdade de expressão e danos na internet vai ser composta por Alei Youssef, apresentador do programa Navegador da Globo News, Celina Beatriz, pesquisadora da ETS, Gustavo Gindre, especialista em regulação do audiovisual na Ancine, Murilo Laranjeira, pessoa de Relações Governamentais do Mercado Livre, e Rafael Viola, professor de Direito do IBMEC, procurador da UERJ. Quem vai fazer a primeira exposição é o meu amigo Murilo Laranjeira. Só lembrando aos participantes, como a mesa está bastante povoada, eu serei rígido e draconiano com os 15 minutos regimentais de cada expositor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na UERJ. E, iniciando, eu agradeço ao Ronaldo Lemos, ao Carlos Afonso, por essa parceria entre Mercado Livre, ITS e também a universidade. É muito importante participar dessas discussões, tendo em vista que o Mercado Livre foi um dos atores que também participaram ativamente do debate do Marco Civil da Internet no Congresso Nacional. Sabemos que não é o projeto ideal, porém é o projeto possível, foi o projeto possível, e está em vias de entrar em vigor aí no dia 23 de junho. Agradeço também aos participantes aqui, a todos, e ao Bruno Levi, que vai mediar essa exposição. Bom, eu vou iniciar fazendo uma breve exposição do Mercado Livre. O Mercado Livre iniciou em 99 uma startup numa garagem composta por duas pessoas, dois estudantes de Stanford, que decidiram iniciar uma empresa, na verdade uma plataforma de comércio eletrônico, em 1999. Até o ano de 2006, essa empresa não deu lucro, foi exclusivamente investimento próprio. E, embora o eBay, em 2001, tenha aportado o capital para a continuidade das operações. Em 2007, a empresa abriu o seu capital na Bolsa Nasdaq, e, a partir de então, ela tornou integrante do mercado de ações norte-americano. E, mais relevante, em 2012, a gente abriu a nossa plataforma para que todos os programadores pudessem interagir com o nosso ambiente e promover aplicações voltadas ao comércio eletrônico em parceria com o Mercado Livre. Em 2013, criamos um fundo de desenvolvimento e apoio às startups, em parceria com a Wayra, para colaborar aí como incubadora a desenvolvimento e criação de novas empresas voltadas ao comércio eletrônico no Brasil. Então, estamos fazendo 15 anos de um projeto de muito êxito. Mercado Livre é uma plataforma de comércio eletrônico, é um shopping virtual, onde a nave-mãe é o marketplace chamado Mercado Livre. Ao redor deste marketplace, temos aí outras 4 unidades de negócio que fazem, especialmente no ambiente do e-commerce, onde o pagamento e a logística são 2 gargalos, são 2 problemas. A empresa teve a iniciativa de passar a gerir esses 2 gargalos. Então, criou o Mercado Pago, que é a nossa plataforma de pagamento eletrônico,
e o Mercado Livre Envios, que é o braço logístico da empresa, numa parceria com os Correios. Além disso, também temos a ferramenta Mercado Shops, que colabora com empreendedores que queiram iniciar suas atividades no ambiente da internet, ajudando a fazer todo o controle, seja de estoque, formulação, elaboração de sites, enfim. E o mercado Ads, que é o nosso ambiente de publicidade. O Mercado Livre está presente em 13 países, todos eles na América Latina, mais Portugal. Hoje nós somos o 12º em e-commerce no ranking mundial. Estamos aí atrás de Amazon, eBay, alguns chineses, japoneses, enfim. É o 10º site mais visitado do Brasil, perdendo apenas para o Google, Facebook e os provedores de conteúdo, como Globo, UOL, Terra, IG, Record. Enfim, no ambiente de e-commerce, o Mercado Livre é a maior empresa do Brasil. Líder em e-commerce, como eu disse, internet. Temos mais de 1000 buscas por segundo e 2,5 compras por segundo, enquanto nossos concorrentes vão à mídia e à televisão anunciar que vendem um produto a cada 4 produtos a cada minuto, nós vendemos 2,5 produtos a cada segundo. 97% é preço fixo, então havia aquela história de que tudo era por estilo arremate, né, leilão. Hoje não, hoje tudo é praticamente 100% é preço fixo. 80% itens novos, também havia um debate sobre que tudo era usado, mas é praticamente tudo novo, e são 100 milhões de usuários cadastrados. Vendedores únicos e compradores únicos, um universo de 27 milhões no ano de 2013. Então, é muita gente. O Mercado Livre ele democratiza o comércio eletrônico no Brasil. São mais de 150 mil pessoas que vivem de vender pelo Mercado Livre, ou seja, tem renda proveniente do Mercado Livre. A gente tem depoimentos dentro da empresa de pessoas que abandonaram seus empregos e passaram a viver exclusivamente de vender via Mercado Livre. Ou seja, o Mercado Livre é um shopping virtual onde terceiros anunciam seus produtos para que esse universo de 100 milhões de pessoas cadastradas no site possam adquiri-los. Agora, falando um pouco da inexistência de legislação, o setor privado, para o setor privado é muito ruim um ambiente onde não há segurança jurídica. E como já temos 15 anos de acesso à internet, o Marco Civil da internet vem muito a calhar. Essa discussão começou lá em 2009, enfim, com a consulta pública, depois foi enviado ao Congresso Nacional. Enfim, nós convivíamos, e convivemos ainda, porque a lei não entrou em vigor, aí, com inúmeras decisões judiciais controversas. Tanto a sociedade, como o Poder Judiciário, como o Poder Legislativo, e como nós, membros do setor privado, tínhamos enormes dificuldades em advogar causas relacionadas aos direitos do usuário, e aí eu vou falar um pouco mais adiante. Os usuários, eles se questionavam, por que eu devo criar um blog num ambiente onde não há segurança jurídica? Quais os direitos na internet? Os empreendedores se questionavam qual o risco da atividade. E, além disso, se deveriam ou não criar um site. Os provedores, quais os direitos que nós teríamos na web? Devemos monitorar, filtrar as atividades dos usuários? Quais os conteúdos que são ofensivos, quais que não são?
interfere, afeta ou não a liberdade de expressão. E o judiciário, como deve julgar, se não a base legal. Inúmeras reuniões com ministros do STJ, desembargadores do Tribunal de Justiça, de São Paulo especialmente, tinham grande dificuldade em compreender esses modelos de negócio. A ministra Nancy Andrighi é uma exceção, ela, de fato, ela tem o maior conhecimento e tem assumido essa frente de decisões, aí, especialmente no STJ. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra o Mercado Livre, alegando que o serviço prestado acarretava insatisfação e prejuízo aos usuários compradores de produtos do Mercado Livre. O Mercado Livre ele não é detentor do produto, ele é, como eu disse, um ambiente, é um shopping virtual, onde terceiros anunciam produtos e para que compradores possam ter acesso. No entanto, alguns membros do tribunal entendiam que o Mercado Livre poderia ser responsabilizado civilmente e solidariamente, tendo em vista que participava da cadeia da relação de consumo. Mesmo o Código de Defesa do Consumidor, ele separa bem essa cadeia, o que é fornecedor do que é o ambiente de prestação de serviço. A decisão do TJ de São Paulo afastou qualquer responsabilidade do Mercado Livre por qualquer defeito ou vício de produto ou serviço anunciado na plataforma. Então, essa é uma vitória, embora tenhamos muitas derrotas. Um outro tipo de ação que acontece bastante, um exemplo que aconteceu conosco, foi a Citizen, que também entrou com uma ação contra o Mercado Livre, impedindo que qualquer terceiro pudesse anunciar um produto da marca Citizen no ambiente da plataforma. Isso não apenas produtos que, porventura, poderiam ser piratas. Eles entendiam que qualquer tipo de produto da marca, nenhum usuário poderia vender através da plataforma, interferindo diretamente no direito e na liberdade do cidadão. Enfim, esse caso foi um caso que teve que ir ao STJ. Enfim, foi bastante polêmico e bastante discutido em todas as instâncias, e no STJ foi negado o provimento ao recurso especial da Citizen. A relatora também foi a ministra Nancy Andrighi. Enfim, o Notice Takedown judicial, ele traz segurança jurídica para a sociedade, porque agora nós temos uma regra clara sobre a responsabilidade de cada ator. Além disso, o procedimento de remoção de conteúdo estabelecido pela lei, ele também não exclui que as empresas possam estabelecer políticas específicas sobre determinados produtos. Nós, no Mercado Livre, inclusive, desenvolvemos lá atrás um programa de proteção à propriedade intelectual, onde o objetivo é impedir que qualquer usuário possa fazer um anúncio onde viole a propriedade intelectual. Então, nós temos lá mais de 1.500 grandes marcas no mundo, entre elas Nike, Adidas, enfim, Calvin Klein, que aderiram ao programa, e através de um formulário e também da apresentação de documentos que confirmem a sua titularidade do direito, nós damos celeridade e também, a partir daí, promovemos a remoção do conteúdo.
É isso, o Marco Civil trouxe segurança jurídica. Tenho mais um minuto, né? O Marco Civil trouxe segurança jurídica, é importante, mas é apenas o início. Como já discutido aqui em painéis anteriores, ainda temos a Lei de Proteção de Dados, que é um grande desafio para o país, e a Lei de Direitos Autorais, que foi uma exceção estabelecida, inclusive, no artigo que trata da responsabilidade dos provedores por conteúdo geral de terceiros. E é isso, fica aqui meu agradecimento. Obrigado. Obrigado ao Murilo, que tem um voo daqui a pouco, né, como alguns membros da mesa, então já deixo até avisado, caso tenha que haver algum deslocamento aí. Passo a palavra ao Rafael Viola. Obrigado, Bruno. Queria inicialmente agradecer ao convite para participar dessa mesa e dizer que, possivelmente, eu estou com um pouco de sorte porque eu tenho um voo, então eu não vou ser esculhambado pelo resto da mesa, né? Porque numa mesa para falar sobre danos, liberdade de expressão, e coube a mim falar sobre responsabilidade civil, eu vou ter que falar um pouquinho mal de liberdade de expressão, né? E acho que isso nunca é muito positivo numa sociedade democrática. Ainda bem que eu falo primeiro, eu vou me embora depois. Mas quando a gente vai falar de responsabilidade civil, há um debate extremamente importante, que é a colocação de liberdade de expressão e a responsabilidade propriamente dita, a ideia da reparação dos danos e dos problemas que o uso da liberdade de expressão pode trazer, pode acarretar. É evidente que ninguém, em momento algum, vai falar mal do direito de liberdade de expressão ou como ele é ruim, né? Até porque ele é a base de qualquer sociedade democrática. A gente não pode pensar de forma contrária à garantia fundamental da liberdade de expressão. Pensar o contrário levaria nós àquela ideia do George Orwell, né, de 1984, uma sociedade autoritária, uma sociedade do Big Brother, da vigilância. E nós lembramos bem que 1984 não foi exatamente isso, né? Se nós observarmos, 1984 foi o ano do Menudo, o ano do CRI e do Mentex. Mas a verdade é que, se não foi em 84 que trouxe o problema do Big Brother, o ano passado refletiu como é que o George Orwell não estava tão errado ou tão longe da ideia da espionagem e do Big Brother. O que ressalta para nós a importância da liberdade de expressão como instrumento da democracia, né? Eu não vou me alongar muito nessa ideia, porque outros integrantes da banca vão abordar de forma muito melhor do que eu, certamente. Mas, se a liberdade de expressão é um valor e um direito a ser defendido, que foi conquistado, né, como diria o Yering, né, na luta pelo direito, com o derramamento do sangue, a verdade é que ela também pode trazer impactos negativos, porque nós falamos muito da liberdade de expressão no momento da defesa do direito e, às vezes, não observamos o aspecto patológico que pode existir. E é nesse momento patológico que surge a reparação dos danos. Isso é, estamos discutindo quando o exercício da liberdade de expressão produz danos. E, claro, aqui não é um exercício da liberdade de expressão utilizado com a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico, evidentemente, né? Nós estaremos incidindo certamente numa hipótese de abuso do direito. Pois bem, para a gente compreender esse fenômeno da responsabilização na internet, o que o Marco Civil representa para isso, porque, evidentemente, que a reparação dos danos não é um tema exclusivo da internet, mas a internet, ou pelo menos o uso dessa mídia nova, ela traz uma série de consequências importantes. A gente precisa entender um pouquinho o movimento da teoria da reparação dos danos e saber de onde viemos e para onde nós vamos. O que isso significa dizer? Entender esse movimento da responsabilidade civil, e aqui entrar num aspecto um pouco mais jurídico, que existem ramos do direito que são muito mais suscetíveis às influências sociais do que outros, né? Quem aqui faz direito, estudou obrigações, eu vejo alguns alunos meus, né, que estudam obrigações, a gente vê nas aulas, nos livros, os autores dizem, o direito obrigacional ele não muda, é o mesmo desde o direito romano, né?
Claro que ele muda, mas ele sofre pouca influência no tempo e no espaço, né? Porque ele é um direito mais dogmático, que funciona há muito tempo. Existem outros ramos que nem tanto. O direito de família, o direito previdenciário e a responsabilidade civil são ramos do direito muito suscetíveis às transformações sociais. E isso, para nós, tem um reflexo significativo com a internet. Onde é que surge a teoria geral de responsabilidade civil fundada na culpa, né? Não vou discutir um pouco a ideia da Lex Aquilia, porque é absolutamente discutível se a Lex Aquilia trazia a culpa ou não. Mas, certamente, é na configuração da Revolução Francesa, é na ideia da liberdade individual, que nós vamos ter a concretização de uma responsabilidade civil fundada na culpa. Porque se o sujeito era livre para desempenhar as atividades que bem entendesse, ele só poderia ser responsabilizado quando exercesse essa liberdade de forma reprovável. E é aqui que surge a ideia da culpa, desse pecado na atuação do sujeito. Bom, claro que nesse momento, vejam, nós estamos aí num momento inicial ainda da Revolução Industrial, em que o dano ele é uma fatalidade. Ele é um acontecimento único, né, que gera um prejuízo excepcional, uma situação excepcionalíssima. Pois bem, até que vem esse movimento da tecnologia e a tecnologia começa a afetar, e talvez o primeiro movimento que se começa a perceber é na locomotiva. Né, a locomotiva a vapor, essa grande invenção da humanidade, ela, em curtos espaços, diminui o tempo, mas traz consigo uma série de riscos, né, as mutilações, as mortes, né, os danos corriqueiros e os chamados danos anônimos. É nesse momento que se percebe como é que a tecnologia tem um impacto significativo, como é que as atividades dos sujeitos começam a ter uma interpenetração cada vez mais grave na esfera jurídica dos indivíduos. Até que a cultura jurídica, a jurisprudência francesa, e aqui no Brasil não é diferente, começam a identificar, e aí diz o Alvino Lima, né, vivemos mais intensamente num vertiginoso aumento dos danos, e nós temos que repensar esse modelo de reparação dos danos à luz das novas tecnologias e à luz da nova estrutura social que vai se colocando na sociedade, né? E ontem um aluno fez uma pergunta e disse, olha, como é que o marco civil pode alterar uma realidade fática, né? Como é que o direito pode alterar uma realidade fática? E não há dúvidas que se a realidade social, se ela tem essa capacidade de alterar o direito tem também uma capacidade de alterar a realidade social, porque as duas caminham conjuntamente. Muda uma, muda a outra também. Pois bem, chegamos no terceiro ponto, né? É claro que a tecnologia está avançando, mas isso não quer dizer que nós temos esse momento de distopia dos filmes dos anos 80 e anos 90, que as máquinas vão tomar conta da sociedade. Mas nós vivemos o que os autores vão começar a colocar da sociedade de risco. E o que significa essa ideia da sociedade de risco? O que expõe, o que isso coloca para todos nós, né? A sociedade de risco, que é o que nós vivenciamos hoje, que não é mais uma sociedade industrial, é uma percepção de que o risco ele está em torno de todos nós, ele decorre da escolha humana e ele decorre das atividades do homem. Isso significa dizer que nós estamos inseridos em determinados contextos sociais em que o risco é uma ameaça constante à vida de todos nós. E não há mais um extrato social, uma classe social que está sujeita a esse risco. Todas as classes sociais ficam sujeitas a esse risco, né? Se eu perguntasse aqui para vocês, hipoteticamente, por exemplo, se alguém aqui já sofreu algum tipo de prejuízo com telefonia celular, alguém aqui já sofreu algum tipo? Vocês podem levantar a mão. Eu posso dizer que já 3 vezes. Né? Eu estou na 4ª empresa, né, de telefonia celular, rezando para dessa vez não sofrer nenhum prejuízo. Por enquanto, não. É a última. Depois eu vou desligar meu celular e acabou, eu vou me embora. Né? Pois é, vejam, num universo reduzido, algumas pessoas aqui já sofreram um prejuízo. E essa, talvez, é a grande diferença da modernidade, é a grande diferença que atua no plano da responsabilização. Porque os riscos, as ameaças que nós estamos expostos, ela é uma característica da sociedade que nós estamos inseridos. E é preciso, a partir daí, repensar o sistema de responsabilidade, especialmente a internet. Por que a internet? Se ela é esse difusor de ideia, difusor de conhecimento, se ela tem essa capacidade de mobilização
política, de propagação de ideias, ela também tem um potencializador do dano incomparável, como nunca se viu em nenhuma outra época. E esse é o problema que nos colocamos hoje quando a gente vai estudar responsabilidade civil e as lesões causadas dentro do meio, dentro da rede. O que isso quer dizer para nós em termos mais concretos, mais pragmáticos aqui? Para caracterizar a responsabilização jurídica de um agente, sempre foram necessários alguns elementos que os autores vão chamar dos filtros, né, para impedir as chamadas demandas frívolas, né? Quer dizer, não é porque você acha que sofreu um prejuízo que você pode ingressar com uma ação e vai obter indenização, não. É preciso que existam algumas características. Um prejuízo, evidentemente, um liame, um nexo entre esse prejuízo causado e a conduta do causador, e, anteriormente, a culpa, que era o que nós chamávamos da responsabilidade subjetiva, na vigência dessa ideia do Estado liberal, né, e dos ideais liberais. Há uma mudança com essa ideia, com a identificação do risco, e a responsabilidade subjetiva ela passa para o que nós chamamos de uma responsabilidade objetiva, fundada no risco inicialmente, hoje talvez nem tanto, mas inicialmente fundada no risco, fundada nos prejuízos decorrentes do exercício da atividade do sujeito. Aqui no Brasil, em 1912, por exemplo, vem a Lei das Estradas de Ferro, que diz que aquele que explora estradas de ferro responde independentemente de culpa. E vejam, 1912, né, tem mais de um século essa lei. Antes mesmo do Código Civil de 16, já se dizia da responsabilidade civil objetiva, para percebermos, né, como é que a jurisprudência caminha e como é que o nosso legislador caminha quando ele pensa na reparação, na necessidade de proteger uma vítima, né. Pois bem, e o que isso significa para nós? E aqui eu gostaria de restringir a minha conversa, pelo menos, a responsabilidade dos provedores pelos atos de seus usuários. Porque o Murilo colocou aqui para nós os provedores de conteúdo, que são esses portais que colocam diretamente as informações, que têm aí uma edição e um controle, um monitoramento sobre as informações que ele está colocando ali. Eles, evidentemente, respondem pelas informações prestadas. O que é interessante para nós é pensar o usuário que utiliza uma rede social, ele é responsabilizado pela informação que ele insere, e mais, a rede social que permite a ele em colocar essa informação pode ser responsabilizado, e essa é a colocação que o Marco Civil traz para nós, nessa lei que, apesar de principiológica, ela traz alguns aspectos muito práticos e muito pragmáticos nesse campo. Como vocês sabem, a internet ela me faz muito feliz, né? Não tanto pelas manchetes, mas muito mais pelos comentários dos usuários. Tem algo que a gente pode ser feliz é com o comentário dos usuários. Às vezes muito bons, às vezes construtivos, às vezes não. Esse caso aqui é uma notícia que saiu hoje no Globo. Que susto, meu bebê nasceu no chão do banheiro da minha casa. O que aconteceu? Uma senhora, depois de ter um filho por através de uma cirurgia cesárea, ela resolveu que o segundo filho seria por parto natural, né? Então, ela estava lá, toda preparada para o parto natural. Quando começou a sentir as contrações e ia fazer o parto natural, não deu tempo, ela teve o filho no banheiro de casa, né? E aí vocês veem os comentários. Não sei, certamente vocês não conseguem ler, eu mal estou conseguindo ler, mas o comentário do primeiro usuário é: veja fotos e vídeos íntimos de famosas que vazaram na net, como a Letícia do BBB 14, filha do Renato Gaúcho, entre outras, no site Catch On 10. Pesquise no Google e se divirta, né? O outro, ele vai falar: olha, mas aquele caso foi filmado, exibicionismo que vi há pouco tempo, onde vimos palhaços travestidos de pais em casa, numa piscina de criança, e o babacão do pai de sunga de praia no mais perfeito BBB da idiotice. E aí a pergunta é: esse sujeito que coloca essa informação, ele responde? E o portal responde? Eu vou tentar ser o mais sucinto, prometo. E aí, por exemplo, esse usuário numa outra rede social compartilhando informações, né, que aconteceu no Barra Shopping. Passe para frente, compartilhe, todo mundo compartilha, né? Quem aqui efetivamente vai verificar os fatos? Nesse caso daqui, vocês não estão conseguindo ler, o que aconteceu? Ele chegou no Barra Shopping, um sujeito pediu para ele segurar um cartão, ele segurou o cartão,
começou a passar mal, desmaiou e não lembra de mais nada. Foi assaltado, estuprado e tudo mais que vocês possam imaginar. Essa história é mentira, isso não aconteceu no Barra Shopping. Eu fui pesquisar isso, né? Existe até a droga que eles estão falando ali, mas isso não é comum no Rio de Janeiro, não é comum no Brasil, e não existe nenhum caso desses no Brasil. Aí vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver com responsabilidade? Pois bem, porque nós temos sim uma responsabilidade pelas informações que nós compartilhamos, como foi o caso daquela senhora no Guarujá, né, que acabou sendo espancada e morta por um boato no Facebook, que ninguém foi confirmar, e eram informações absolutamente mentirosas, porque não só não era no Guarujá, como era no Rio de Janeiro, uma informação de 3 anos atrás, e postaram como se fosse algo recente. Mas mais do que isso, você postar em redes sociais gera sua responsabilização, assim como compartilhar mensagens falsas. Né? Nesse caso daqui, essa ativista de direitos dos animais foi condenada pelo Tribunal de São Paulo porque ela compartilhou uma informação que um veterinário teria matado um cachorro. Era mentira, o veterinário nunca matou, pelo contrário, ele salvou o cachorro. Foi condenado a pagar R$10.000. O usuário certamente responde, a pergunta é, e o provedor? Nós temos 2 sistemas básicos, né, oriundos, internacionais também, já estou encerrando, prometo. O primeiro é o sistema Notice and Takedown, que o Murilo levantou, que é o sistema mais livre, que é o sistema moldado pela internet, moldado normalmente pelos termos de uso das redes sociais e dos portais, que é o sujeito que se sente ofendido de alguma forma pela informação postada por algum outro usuário, ele faz a denúncia e o próprio servidor vai e retira. E nós temos o outro sistema, que é o sistema de notificação judicial. Isso é, o provedor só é obrigado a retirar depois da notificação judicial. Qual é a diferença? No sistema do Notice and Takedown, uma vez notificado pelo ofendido, se o provedor não retira a informação, ele é responsabilizado. Pelo sistema da notificação judicial, ele só é responsabilizado quando notificado pelo judiciário, ele não retira a informação. Pois bem, o STJ, até então, vinha construindo uma jurisprudência pautada no direito comparado do sistema do Notice and Takedown. Uma vez notificado pelo ofendido, a rede social, o provedor de serviços, ele é responsabilizado se não tira num curto prazo. E aí ontem o professor Carlos Afonso falou, algumas vezes 48 horas, algumas vezes 24 horas. O Marco Civil, ele adota o sistema da notificação judicial. Né? Ele, no artigo 19, claramente coloca que o provedor de aplicação à internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências. Ele abre uma exceção, no entanto, vou pular aqui uns slides, para as hipóteses de vídeos, imagens ou qualquer conteúdo que tenha cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado do ofendido. Porque aqui ele excepciona para o sistema do Notice and Takedown. Então, nós temos uma regra geral do sistema de notificação judicial e, excepcionalmente, um sistema do Notice and Takedown quando estamos tratando de questões que afetam atos sexuais ou nudez, quer dizer, que vão pegar aspectos pornográficos, talvez possamos colocar assim. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que, de um lado, o Marco Civil estabelece mais um filtro da reparação do provedor. Além do risco, do nexo causal e do dano, a notificação judicial. E se formos trabalhar nas relações de consumo, e boa parte dessas situações serão relações de consumo, nós temos, então, 5 filtros da reparação dos danos. É o risco, o nexo, o dano, a notificação judicial e o defeito do serviço, porque não há responsabilização de fornecedores de produtos ou serviços sem a caracterização do dano. Para fechar, qual é o melhor sistema? Não há efetivamente um melhor sistema. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Acho que a jurisprudência a ser construída a partir do Marco Civil será muito interessante analisarmos como é que ela vai caminhar. O sistema do Notice and Takedown tem vantagens, assim como o sistema da notificação judicial. Qual é a grande vantagem do sistema da notificação judicial? Nós temos uma decisão mais equânime porque passa por um filtro judicial. É o juiz quem vai dizer se aquela informação é ofensiva ou não é ofensiva, que traz uma segurança jurídica.
Qual é a grande desvantagem? Estamos tratando de violações normalmente, e aqui fugindo, claro, das situações de violação a direitos autorais, estamos tratando de situações que são afetas à dignidade da pessoa humana, que merecem um tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico, uma tutela qualitativa. Quais as vantagens do sistema do Notice and Takedown? Nós temos uma celeridade no respeito e na reparação desses sujeitos. Qual é a grande desvantagem, né? Nós vamos afetar aí de sobremaneira a liberdade de expressão, porque estaríamos conferindo a um particular um direito de analisar, de monitorar previamente os conteúdos que são colocados na internet. E isso talvez gere algum sentimento de repulsa pensar que um particular, um provedor de serviços, ele pode ter essa capacidade. Pois bem, para fechar isso daqui, evidentemente eu acho que nenhuma informação, em momento algum, de forma alguma, pode ter qualquer tipo de censura prévia. Isso é uma loucura. Quando estamos discutindo liberdade de repressão, parece-me que o melhor caminho é sempre o repressivo, né? Quando estamos discutindo liberdade de expressão, o caminho deve ser da proteção repressiva. Mas isso traz alguns problemas. Quem sabe, agora, daqui a 2 anos, como disse o professor Danilo Doneda na exposição dele ontem, a gente consiga ver para onde caminhamos adequadamente. Isso era o que eu gostaria de falar sobre essas inovações, esses impactos que o Marco Civil traz para dentro da responsabilidade civil. Muito obrigado a todos. Agradeço ao Rafael. Passo a palavra para a Celina Beatriz. Alô? Oi, bom, boa tarde a todos. Tá funcionando? Se o Rafael disse que ia falar um pouco mal de liberdade de expressão, eu vou falar então vou falar só bem dela, fazer aqui o contraponto. E também vou falar de empresa de telecomunicação também, então você vai concordar, pelo menos nessa parte. Na verdade, tem 2 pontos aqui que eu quero tentar falar nesse pouco tempo, que é sobre uma pesquisa que a gente está desenvolvendo lá no ITS, e também mencionar o relatório da Relatoria Especial sobre Liberdade de Expressão, da OEA, que vai ser lançado dia 16, segunda-feira, na outra segunda-feira, que isso trata justamente sobre o impacto da internet na liberdade de expressão. Enfim, então, a minha fala vai ser exatamente juntando os temas: liberdade de expressão, internet, empresas, enfim, direitos humanos. Mas antes eu queria só dar uma contextualização assim da onde eu venho e do meu histórico para chegar nesse tema, que sou formada em Direito, né, com especialização em Direitos Humanos, e desde então estava envolvida com trabalhos envolvendo questões litigância no sistema interamericano sobre sistema prisional no Brasil, sobre pesquisa com violência policial, segurança pública, e mais recentemente que eu comecei a trabalhar mais com esses assuntos de liberdade de expressão e privacidade. Porque, assim, no Brasil, acho que quando você fala em direitos humanos, os assuntos que vêm à mente, primeiro são esses temas, né? Péssimas condições de carceramento, violência policial, tortura, maus tratos, mas a gente sabe que os direitos humanos não se restringem, né, a esses direitos de não ser privado da sua vida arbitrariamente, nem de ser submetido a torturas e maus tratos. Tanto que a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos têm uma opção de outros direitos, e aí incluindo especificamente liberdade de expressão e privacidade. Eu acho que aqui no Brasil a gente está caminhando para ampliar, dentro da temática geral de direitos humanos, uma discussão sobre esses 2 direitos, né, especificamente. E ainda mais nesse mundo, hoje em dia, cada vez mais conectado, né, pela internet, onde o fluxo de informação nunca foi tão intenso, e, especialmente, de novo, trazendo aqui à tona o caso Snowden, que acho que mostrou a fragilidade, né, das informações pessoais e a importância de limitar a atuação estatal, que eu acho que esses 2 direitos estão tomando, né, mais corpo e sendo debatidos nessa roupagem de direitos humanos. Mas aí, o que eu quero focar é que, na verdade, não só é importante
limitar a atuação estatal em relação a isso, mas das empresas. Então, empresas de internet e telecomunicações, por exemplo, exercem, né, uma influência crescente na vida política e privada de todo mundo. Bom, enfim, todo mundo aqui tem um celular e usa internet o tempo inteiro. Então, dependendo assim, das práticas de negócios dessas empresas e das relações que elas desempenham, né, com os governos, podem, sim, gerar graves violações aos direitos, né, dos seus usuários. E aí, só lembrando que as empresas compartilham com os Estados a responsabilidade de respeitar os direitos humanos. A gente sabe que, no plano internacional, quem pode ser responsabilizado, enfim, quem é signatários de tratados são Estados. Mas as Nações Unidas, né, pelo representante especial da ONU para Direitos Humanos em Empresa, em 2011, teve esse desafio de desenvolver os princípios orientadores sobre direitos humanos em empresas da ONU para tentar engajar, de certa forma, as empresas, né, no respeito aos direitos humanos, até por conta de toda a atuação dessas multinacionais e o impacto que elas têm na vida de todo mundo. E esses princípios foram formulados na base de 3 pilares: proteção, respeito e reparação. Então, ficou estabelecido que os Estados devem proteger os direitos humanos e cabe às empresas respeitarem esses direitos, e deve haver um maior acesso à reparação quando houver danos ocasionados por empresas. Então, em relação a esse dever de respeito das empresas, a gente destaca que elas têm que ter uma responsabilidade e maior transparência, por exemplo, quando tem os pedidos de censura, vigilância, monitoramento, como elas coletam e protegem os dados dos seus usuários, e como que essa informação é compartilhada, como que os bloqueios, como os conteúdos são bloqueados ou removidos. E daí que esse contexto assim, que me traz agora para falar mais especificamente dessa pesquisa que eu comentei, que o ITS está fazendo parte, que chama-se Classificando ou Ranqueando Direitos Digitais, que reúne pesquisadores do mundo inteiro, que tem o objetivo de saber como que essas empresas de telecomunicação e internet têm se portado em relação ao respeito a esses 2 direitos específicos: liberdade de expressão e privacidade. Então, a ideia dessa pesquisa é criar um ranking, né, como tem outras áreas, mas um ranking para classificar essas empresas com relação ao respeito delas em função dos direitos da liberdade de expressão e privacidade. E daí ela está sendo liderada pela Universidade da Pensilvânia, com grupos de pesquisadores do mundo inteiro, enfim, na China, Europa, Índia, Estados Unidos, e a gente aqui no ITS, na América do Sul. E, no primeiro momento, o que a gente está fazendo é desenvolvendo uma metodologia que faça sentido para depois criar esse ranking, para só em 2015, a previsão, que comece, de fato, a ranquear as empresas. E aí, só lembrando que todas as informações dessa pesquisa estão no site da pesquisa, que chama-se rankingdigitalrights.com, que, inclusive, a metodologia que a gente está trabalhando é aberta para comentários, até meio inspirada aí no Marco Civil, eu acho, para as pessoas se comentarem e darem a sua opinião, mas aí não só, enfim, meio acadêmico, mas também uma tentativa de trazer que as próprias empresas se manifestem sobre essa metodologia que está sendo desenvolvida, porque, em última instância, elas que vão ser, enfim, vão ser classificadas com base nisso. E o objetivo, os principais, de fato, é informar empresas, os usuários individuais, acadêmicos, sociedade civil em geral, sobre essa relação entre do setor de empresas de internet e telecomunicação com os direitos humanos, e incentivar que essas empresas forneçam e façam serviços de uma forma consistente e respeitosa a esses direitos, e identificar os fatores jurídicos que, às vezes, impedem que ou dificultam que elas tenham umas práticas, né, respeitosas aos direitos humanos, que isso vai depender muito do contexto legal de onde cada empresa estiver operando. E essa prática, né, de ranquear não é nova. Assim, na área ambiental, responsabilidade social, a gente sabe que existe esse sistema de classificação que tem tido impacto, né, na conduta empresarial. Então, a expectativa é que essa mesma coisa aconteça com esse ranqueamento. E aí, para contar um pouquinho da pesquisa que a gente está fazendo agora aqui no Brasil, que começou com as empresas de telecomunicação, as 4 maiores, né, e
é impressionante como assim está sendo muito difícil de coletar informações que a gente precisa, porque nos sites não tem informação nenhuma. E quando a gente tenta falar com as empresas, ninguém se manifesta, ele fala que não vai falar. Então, e assim, é interessante ver que, como eu comentei, né, está se fazendo a mesma pesquisa em vários lugares. Na Europa é outra, você vê uma outra situação, com empresas na mesma área, com condutas diferentes. Por exemplo, uma das perguntas é saber se no site, nas condutas, né, das regras de conduta da empresa, elas fazem menção expressa a respeito aos direitos humanos. E empresas na Alemanha e na Itália estão lá, claramente dizendo que a empresa atua de acordo. Tudo bem que, às vezes, não pode querer dizer muita coisa, mas, pelo menos, está lá. E serve mais um mecanismo de cobrança. Mas aqui no Brasil não tem. E daí, isso também demonstra que o grau de cumprimento dessas empresas varia de acordo com onde elas se encontram. Então, e muitas dessas, essas 4 empresas maiores que eu comentei são, na verdade, quem são as donas são empresas que estão atuando no mesmo setor lá fora, que em outros países tem uma prática diferente do que aqui. E a gente percebe, então, que o lugar tem, né, jurisdição, elas atuam, tem um impacto significativo nas suas condutas. E, especificamente aqui sobre liberdade de expressão, a pesquisa está querendo, enfim, um dos aspectos que ela está querendo ver é justamente como que os usuários estão sendo afetados pelas decisões dos governos de remoção de conteúdo, de bloqueio de comunicação, e como que, enfim, levantar de novo essa bola dessa relação que existe. E outro já apontamento que a gente pode fazer é que essas questões aqui não necessariamente tem essa conotação de serem violações aos direitos humanos. São questões mais vistas pela ótica do direito do consumidor. E, justamente, esse é um dos outros objetivos da pesquisa, de tentar botar essa discussão também por essa ótica de proteção aos direitos humanos. Mas aí, agora, então, falando um pouco de empresas de internet, enfim, como Google e Facebook, elas, ao contrário das empresas de telecomunicação, que são omissas em relação a essas informações, o Google e Facebook, não sei se vocês viram, recentemente lançaram um relatório de transparência que demonstram, né, algumas dessas informações. E, por exemplo, o Google demonstrou no seu relatório do ano passado que o Brasil foi o país com o maior número de ordens judiciais para remoção de conteúdo. Do total de 1.461 ordens, 640 foram do Brasil, dos Estados Unidos 262 e Argentina 51. E o mais interessante é que a maioria do Brasil, mais da metade, 361, foram pedidos relacionados a críticas políticas, especialmente no período eleitoral. E aí, em relação ao Facebook, no relatório deles, eles não falaram diretamente o número de remoções, mas comentaram que receberam uma porção de pedidos de remoção por conta de questões de difamação, etc., mas não falaram o número. Mas no Facebook, além desses pedidos feitos pelas judiciais, tem as remoções feitas pelo próprio site em relação aos termos de uso deles, né? Se vocês verem lá, tem, eles chamam padrões da comunidade do Facebook, então que você não pode ter conteúdo que encoraje violência, bullying, algum tipo de discurso de ódio, enfim, uma opção de coisa, incluindo nudez e pornografia. E aí eu vou citar só um caso que mostra, gerou bastante discussão em relação à prática dessa política, né, de uso do Facebook, foi em relação à Marcha das Vadias. Não sei se vocês acompanharam, que várias fotos que foram publicadas de mulheres, né, que foram às ruas no contexto dessa Marcha das Vadias com os seios de fora, foram removidos, e daí gerou uma super discussão, dizendo, bom, isso e o Facebook dizendo que isso estaria contrariando os seus termos de uso, por isso a remoção. E aí, então, ficou uma discussão. O que é, então, discurso político, o que é manifestação, o que pode ser protestar, e o que é nudez, enfim, e pornografia, que não deve, né, permanecer na rede. E aí, depois, em relação ao... Outro ponto, só rapidinho, que eu queria ilustrar, que tem a ver com aquela relação de pedidos de remoção de conteúdo, é sobre a exposição que as redes sociais também, enfim, né, criaram. Então, por um lado, a gente
meio de Facebook, etc., a gente pode se manifestar e criou um contexto favorável a discussões políticas, mas também expõe mais essas pessoas que usam as redes sociais justamente para protestar, enfim, fazerem denúncias. E aí, então, a ONG Artigo 19 publicou um relatório sobre as ameaças em decorrência à liberdade de expressão que algumas pessoas têm sofrido. E aí registrou no Brasil uns 69 casos graves de violação, incluindo homicídios, ameaças de morte, dentre os quais 45 estavam em relação ao exercício da liberdade de expressão. E desses 45, 29 aconteceram contra jornalistas, radialistas, blogueiros, comunicadores e defensores de direitos humanos, e desses, 8 foram contra blogueiros que usavam, ou outras pessoas que usavam redes sociais, como o caso do Carlos Latuf, que recebeu ameaças de morte por ter publicado na sua página de pessoal no Facebook um comentário sobre condições de um crime envolvendo policiais. E aí o que eu quero ressaltar é que, assim como os políticos são os que mais pedem remoção de conteúdo, eles também estão na lista dos mandantes, no topo da lista dos mandantes desses crimes, que esse relatório também apontou que 77% dos mandantes dessas violações são policiais, políticos ou agentes públicos. Então, nesse agora contexto aí de eleição, acho que essas informações valem a gente refletir sobre toda essa discussão que está aí. E aí, só para terminar, o que o relatório da Artigo 19 recomenda, para diminuir essa situação, é que o Brasil, na verdade, assim, crie uma forma de um observatório público de crimes contra esses comunicadores, crimes envolvendo liberdade de expressão, para que isso seja mais conhecido, monitorado, enfim, para levar a responsabilização daqueles perpetradores e, enfim, trazer maior segurança para a rede. E só para, como eu comentei, não deixar de falar do relatório da Relatoria Especial da OEA, que também recomenda aos estados que criem suas leis relacionadas à internet com base em 4 princípios: acesso universal, pluralismo, não discriminação e neutralidade de rede. A gente tem agora aprovado o Marco Civil, que, de forma geral, até engloba parte desses 4 princípios, mas agora a gente sabe que também precisa ainda ser regulamentado. Então, enfim, é um apelo para que isso seja levado em consideração. E uma das coisas que também tem discutido na outra pesquisa que eu mencionei é que os estados devam e empresas fazerem esses estudos de impacto sobre a liberdade de expressão das medidas que forem, enfim, vierem ser adotadas. Então, que o Brasil faça isso. E, enfim, acho que é isso aí, só relembrando, quem tiver interesse, olhar lá na pesquisa do Ranking Digital Rights e o relatório da Relatoria Especial da OEA para a Liberdade de Expressão, que vai ser lançado também online no dia 16, segunda-feira, acho que às 16h. Quem quiser mais informação, depois é só me procurar. Obrigada. Agradeço a Celina. E, para ilustrar concretamente com um caso o que ela acabou de expor agora, eu convido a falar o Ale Youssef. Obrigado, Bruno. Eu queria agradecer demais o professor Ronaldo, meu companheiro e colega de navegadores de tantos projetos, o Carlos Afonso, que também que me fez o convite. Ouvi atentamente todos aqui da mesa, estou sem o trocadilho do futebol da hora do jogo, estou no meio de craques aqui, então vocês vão me desculpar, eu não vou conseguir falar no meu juridiquês, porque o meu está muito enferrujado, apesar de ser formado em Direito, faz muito tempo que eu nem penso nisso. Mas eu achei muito curioso e pedi para o Bruno até inverter a ordem aqui da fala, porque é interessantíssimo ouvir tanto a posição do Rafael como a posição da Celina sobre a liberdade de expressão na internet e tudo mais. E aí eu olhei para o Ronaldo, assim, dei uma olhadinha para ele, assim, ele deu um sorrisinho, porque ele deve ter lembrado que um belo dia, um pouquinho antes de gravar o Navegador, eu cheguei todo feliz. Falei, Ronaldo, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que aconteceu, Ale? Está todo feliz. Putz, grilo, cara, você não sabe o que aconteceu. Lembra quando eu fui candidato a deputado federal lá em São Paulo, que um cara colocou na internet um vídeo me detonando
Aí, claro, lembro. O que aconteceu? Pois é, você acredita que o negócio ficou... Porque o Tribunal Regional Eleitoral deu continuidade à ação, a uma espécie de ação conjunta de várias pessoas que reclamaram do Google, e isso foi crescendo, 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 foi para o TSE, a Google perdeu, e agora está em execução, e tem uma puta grana lá para eu receber. Aí o Ronaldo deu uma olhada para mim e falou assim, então, bom para você, mas eu acho algumas coisas que deveriam ser pensadas. Só para resumir a história, que é uma história engraçada, eu, antes de trabalhar com TV e fazer o que eu estou fazendo agora, eu trabalhei muito com política. Eu fui secretário de Juventude da Prefeitura de São Paulo, no governo da prefeita Marta Suplicy, e eu acho que naquela época eu tive uma espécie de overdose de pragmatismo. A gente já estava vendo a política ser feita de um jeito muito radical e pragmático no sentido das composições, etc. E eu resolvi mudar de vida e fui ser dono de bar. Eu abri um clube noturno chamado Estúdio SP, que era uma casa de shows lá na Rua Augusta, que era uma plataforma de lançamentos de música, de novos artistas, dessa nova cena musical. E realmente mudei muito de vida e comecei a gostar muito e tomar gosto pela vanguarda, pelo underground, pelas maluquices, e me afastei um pouco daquele universo político convencional, tradicional. E foi muito interessante essa experiência, porque, de uma certa maneira, um pouco inusitada, essa casa noturna acabou virando um centro importante, cultural, mas também um espaço de transformação urbana, de revitalização urbana da região lá da Rua Augusta, em São Paulo. E isso transformou o Estúdio SP numa espécie de centro de ação política urbana da cidade. As pessoas viam aquele lugar como uma bandeira de revitalização urbana, né? E também de liberdade, contra a caretice, né? Enfim, pela transgressão, etc. e tal. E isso acabou me levando de volta para a política. Foi aí que eu resolvi ser candidato. Quando eu fui ser candidato, na verdade, fui candidato inspirado pela Marina Silva, que me convidou para, junto com ela, fazer aquele projeto que, em 2010, foi tão bem sucedido. Eu fui candidato falando sobre economia criativa, sobre o potencial da noite, sobre a transformação urbana através da arte, coisas que eu estava vivendo lá no meu clube, lá na Rua Augusta. E aí, um belo dia, um cara, até então não sabia quem era, postou no Google, no YouTube, uma música, uma paródia, uma brincadeira, com um dos vídeos da minha campanha, campanha que era toda feita na internet, 100%, zero papel, que não recebia dinheiro de empresa, porque eu achava errado, que gastou quase R$0 para ser realizada, e que tinha o apoio de muita gente que queria uma coisa diferente. E aí, falei isso só para explicar porque eu fiquei com tanta raiva do cara. O cara publicou um vídeo falando assim, vote em Ale Youssef, quando mais você bebe, mais ele enriquece, porque eu era dono do bar. Eu fiquei muito puto da vida, né? Não dá nem para descrever o que eu senti, porque aí eu fiquei com aquela sensação assim, poxa vida, nossa senhora, estou fazendo uma campanha tão difícil, todo mundo está me chateando pra cacete, porque eu resolvi voltar para a política. As pessoas tinham até esquecido que eu tinha feito política, estava todo mundo gostando mais de mim agora. Aí, quando eu fui ser candidato, piorou tudo. E foi numa época muito radical, acho que até mais radical do que hoje. Talvez aquele mau humor contra político na época tenha sido, digamos assim, um dos geradores do que aconteceu em junho passado e tudo que a gente viveu. Era uma época que era um pecado falar de política, era assim, é horrível você ser candidato. E eu, ali naquela situação, o que eu fiz? Liguei para o meu advogado, falei, cara, que absurdo, cara, vamos tentar tirar isso do ar de qualquer maneira, porque isso vai me prejudicar muito. E eu estava me sentindo mal, eu estava achando que, poxa vida, por que eu não posso ter um bar e ser candidato? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Que chacota horrível. Claro que ele falava outras coisas muito piores na letra da música, que eu não vou citar aqui, mas esse era o refrão, né? Vote nele, quanto mais você bebe, mais ele enriquece. E aí, o meu advogado deu entrada ali nos pedidos todos, obviamente o Google recusou, ficou lá, continuou no ar durante todo o processo eleitoral, e
como eu disse, o tribunal, e isso acabou continuando ao longo dos anos depois da eleição, sem que eu sequer tivesse tido qualquer notícia da continuação. Era o advogado, tinha dado entrada, a coisa foi, prosperou até chegar nessa situação em que eu descrevi para vocês, eu na véspera da gravação do Navegador, contando para o Ronaldo, e ele olhando para mim com uma cara meio feliz, meio séria e meio brava. Porque ele argumentou muitas coisas aqui que a Celina bem disse, e argumentou muito bem comigo. E do nosso lado estava o Zé Marcelo, que é o outro cara que faz o programa com a gente, que só fez o seguinte comentário diante daquela minha... Porque, obviamente, logo quando o Ronaldo me questionou e começou a colocar as questões jurídicas e a visão, digamos, a favor da liberdade, a favor do que isso significava, o que isso tinha por trás, né, essa decisão de se condenar, fazer pagar por causa daquele vídeo. O Zé Marcelo chegou e falou, mas, Alê, você não foi candidato? Fui. Você não sabia onde você estava se metendo? Você não sabia que as regras do jogo, às vezes, eram essas? E existem coisas que o direito não regula e que as coisas podem acontecer desse tipo? E isso tudo me fez pensar. Claro que no dia lá eu discordei de todos veementemente. Falei, vocês não são meus amigos, vocês são os idiotas, vocês estão de sacanagem comigo. Eu me ferrei. Eu tive 20 mil votos. Se tivesse mais 2.500 votos, eu ganhava. E, de repente, foi esse vídeo que me tirou 2.500 votos. Mas o tempo passa, né? E eu percebo hoje que, refletindo sobre tudo que foi dito ali naquele dia, que é muito que já foi dito aqui na mesa, então não vou repetir, que, de fato, não devia ter tirado. Eu acho que não devia ter tirado o vídeo. Eu acho que devia ter continuado o vídeo, acho que eu devia ter questionado, porque eu adotei uma postura na época de não discutir a questão, de me esconder da discussão, de querer que o cara tirasse o vídeo e não entrar no assunto. Falar, vou ficar quieto para ver se o dano vai ser menor. Talvez eu tivesse que ter levantado essa questão, argumentado nos mesmos espaços que foram usados, e o dano pudesse ser talvez maior, eu ia amplificar, talvez era isso que o cara quisesse, mas, de uma certa maneira, eu ia abrir a discussão, eu ia, acho que, semear um pouco mais de inteligência na discussão política sobre aquilo e discutir com argumentos sobre a liberdade de expressão, sobre a diversidade que deve existir numa campanha eleitoral e etc. e tal. Então, eu me convenci desses argumentos que o Ronaldo me expôs naquele dia e liguei para o advogado e falei, eu não quero mais. Ele falou, mas já está em execução, cara. Tipo, agora, assim, bom, então quando eu ganhar essa grana, eu vou doar para alguma, se eu ganhar, né? Mas acho que vou doar para algum tipo de atividade de ação e de projeto que favoreça a liberdade de expressão. E, Rafael, realmente isso que você falou me toca muito, porque esses sentimentos todos que eu senti naquele primeiro momento, eles são todos embasados diante de todos esses argumentos muito bem colocados por você. Mas aí eu acho que eu resolvi ficar me posicionar por esse lado. É óbvio que existem coisas trágicas, horrorosas, esses exemplos são inaceitáveis, inacreditáveis, e aí você tem toda a legislação que regula a reparação de danos para ser aplicada nesses casos e também toda a estrutura do país que precisa evitar que essas coisas aconteçam, né? Não é só através da internet que isso acontece, tem muitas coisas relacionadas a isso, né? O processo educacional, as desigualdades que geram as absurdas, incompreensíveis percepções que hoje em dia a gente tem tido. Aí eu tomei essa decisão de ficar desse lado da força. Mas aí eu também agora, nesse exato momento, eu estou pensando, será que eu não estou falando isso só porque eu estou aqui sentado aqui nessa sala, né, na faculdade e tal, eu não estou candidato, estou mais tranquilo. Se eu tivesse de novo candidato, será que eu não ia ficar puto da vida de novo? E aquele monte de candidato bacana que tem aí, que não consegue um lugar ao sol e que leva porrada pra cacete, é massacrado por máquinas eleitorais gigantescas e por outros interesses. E os partidos menores, que são sérios e que estão aí tentando, de alguma forma, remar contra a maré do pragmatismo político, será que isso também não geraria essa mesma raiva que me gerou na época? Então, a coisa não é tão simples assim.
é muito complexa. Do ponto de vista objetivo daquele processo, daquela ação, eu já tomei essa decisão de doar e de fazer alguma ação pela liberdade de expressão. Para finalizar, também só contar uma outra história. Eu e o Ronaldo, a gente tem fazendo o navegador e também a gente faz o Esquenta, o programa Esquenta, e a gente encontra muita gente, muito artista, muita gente, muita celebridade, essas pessoas muito famosas, etc., que ficam toda hora reclamando e vêm para a gente perguntar. É muito comum, a gente, teoricamente, somos os intelectuais ali, os comentaristas, e aí, mas eu não aguento mais levar porrada na internet, eu coloquei o pé do meu filho no Facebook, o outro falou, filho da fulano de tal vai se fuder, não sei o quê. Tipo, ninguém aguenta mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. O que você acha, Lê? Falei, cara, tipo, como é que eu acho? E a minha resposta padrão tem sido assim. Primeiro você faz aquela resposta bonitinha. Olha, nada mudou. Se você ficasse com o pé do seu filho andando no meio da rua, ia todo mundo fazer comentários há 20, 30 anos atrás. Agora você está postando num lugar que todo mundo se encontra. Nada mudou, isso é óbvio. Então, não dá para você também querer você querer ser tão famoso, você querer ser tão... E que as pessoas não falem, que não usem dessas coisas absurdas, do anonimato, dessas coisas ridículas que falam. E aí eu complemento sempre com uma coisa, até queria sugerir para vocês. Existe um Twitter que acho que começou de brincadeira e está cada vez virando mais uma espécie de defesa da liberdade de expressão de um jeito muito curioso, que é avoid comments. Don't read internet comments. E aí eles ficam... E aí eu sigo, né? Aí eu estou falando para todas as pessoas assim, você está com problema? Segue esse negócio, fica como se fosse um mantra. Ele fica postando coisas assim, sabe? Tipo, não leia. Não leia. Para você não ler, né? No caso dessas pessoas muito famosas. E para você não reclamar. E para valorizar a liberdade, porque essa mesma coisa que faz você ser tão criticado ou te incomoda tanto é o que faz você ser tão famoso também. Enfim, é isso. Obrigado, valeu pelo convite. Estamos aí. Agradeço ao Lei e passo a palavra ao último expositor desse painel, que é o Gustavo Gindre. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite. O convite foi feito pela pessoa do CAF, que acho que não está aqui agora. Mas, enfim, Ronaldo, Sérgio, parceiros aí de longa data. Eu não sou jornalista, não sou advogado, sou um mero jornalista, então vou tomar cuidado para conversar com vocês aqui. Eu fui apresentado como sendo da Ancine, efetivamente eu sou especialista em regulação do audiovisual da Ancine, mas queria só esclarecer que eu não falo em nome da Ancine, não tenho procuração para falar em nome da Ancine, e, aliás, muito provavelmente as minhas opiniões, ou quase sempre as minhas opiniões, não convergem com a da direção da Ancine. Então, não tem, nem que eu quisesse, eu poderia estar aqui falando em nome da Ancine. Bom, queria começar, imagino que vocês já tenham discutido bastante a questão do Marco Civil, começou ontem à noite, já teve debate hoje o dia inteiro e tudo, mas então, talvez não tão direto no Marco Civil, mas eu vou tangenciar, vou ficar rodando em volta do Marco Civil, discutindo algumas questões que o Marco Civil, na verdade, ele é um momento fundamental desse debate que a gente está travando, o debate brasileiro e do debate internacional. Ficou claro agora na NET Mundial o papel do Marco Civil no debate internacional, mas mesmo que ele seja, e um exemplo para a gente comemorar e para a gente divulgar, ele está longe de encerrar essas questões todas. Então, é importante a gente tratar do Marco Civil, circular em torno dele, comemorar essas questões, analisar, inclusive, as questões das quais ele trata e os impactos que isso vai provocar no futuro, mas também há uma série de outras questões que não estão tocadas, que o Marco Civil não dá conta e que eu gostaria um pouco de passar em torno delas. Bom, eu queria começar com uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com a internet, mas que eu espero ser capaz de fazer uma correlação aqui. Ganhe uma barra de chocolate aqui, quem souber, quando foi feita a primeira transmissão de televisão fora de um laboratório, fora de um momento de teste.
A televisão transmitiu efetivamente, claro que para quase ninguém, né, porque ninguém tinha aparelho receptor, estava começando aquele negócio, mas no primeiro momento, quando a TV efetivamente foi transmitida em ambiente aberto, enfim, para qualquer um que naquele momento tivesse um aparelho e pudesse captar. Alguém tem uma ideia? Alguém chuta aí um ano? Chuta aí, está valendo uma barra de chocolate. 36? Não, 36 foi a Olimpíada, né? Quando o Hitler transmitiu a Olimpíada pela televisão já e tudo. Mas não. O primeiro momento onde a TV foi transmitida, enfim, fora de laboratório, fora de ambiente de teste, foi em 1928. 28, 23? É? Mas fora de... Mas fora de ambiente de teste. Porque assim, você tinha ambiente de teste, mas a primeira vez que você transmitiu tentando que aquilo assim, visasse... Porque a televisão, ela surge copiando o modelo do rádio, que nos Estados Unidos era um modelo já, naquele momento, já estava deixando de ser um rádio mais colaborativo e tudo. 28? Então... pois é. Que já passava a ser o modelo que a gente conhece, que é o modelo de exploração comercial do rádio, né? Que é um modelo que você tem uma emissora, ela transmite gratuitamente e ela se remunera na base do anúncio. Né? Naquele momento, você estava em 1927, você tem a primeira legislação americana tratando disso, 34 cria-se a FCC, a Federal Communication Commission. E a TV surge um pouco emulando isso, quer dizer, era a tentativa de empresas, tanto é que os grandes operadores de televisão, mais para frente, serão os grandes operadores de rádio. Era a NBC, ABS e... NBC, ABS, CBS. Essas três, depois a Fox, bem mais para cá. Mas, enfim, esse dado de 1928, ele tem dois fatores importantes que eu queria explorar com vocês aqui. Primeiro, vocês perceberem quanto tempo levou para que a TV saísse de um modelo de exploração, de teste, né, absolutamente incipiente, até ela se tornar um veículo de massa. Dá para dizer que nos Estados Unidos, ela começa ali na segunda metade dos anos 60 a se tornar efetivamente um ladrão de receita de outros meios de comunicação. Ela provoca, inclusive, uma crise no cinema americano, porque ela já começa a tirar a receita que até então estava basicamente canalizada para o cinema americano. No Brasil, é só nos anos 70 que a TV vai adquirir esse seu caráter efetivamente de massa. Quer dizer, passa-se muito tempo. Por outro lado, como a TV tem muito tempo também de duração, parece que ela está consolidada, né? Parece que a TV é uma determinada coisa, a gente já sabe o que é televisão. Televisão é um negócio onde o sujeito lá faz uma programação, transmite de um para muitos e tudo. Pois bem, esse modelo, mesmo num veículo que durou tanto tempo, num veículo que alcançou o nível de consagração que a televisão alcançou no planeta como um todo, esse modelo está mudando hoje. É bem capaz que os nossos filhos, os nossos netos, não tenham com a relação que nós temos com a televisão. Essa ideia de grade de programação, que um sujeito lá montou uma grade, que você é obrigado a ver novela, jornal, novela, essa coisa que durante um tempo organizou a sociabilidade brasileira, isso vai parecer para os nossos netos uma coisa absolutamente démodé. E aí eu faço a ponte com a internet. Primeiro, a internet se tornou um veículo de massa muito mais rápido do que a televisão. Em muito menos tempo, a internet alcançou a propagação, o fato de ela se tornar um disruptor daquilo que já estava estabelecido nos meios de comunicação, que a TV foi em um determinado momento, a internet conseguiu isso muito mais rápido. Por outro lado, é uma ilusão nossa achar, quando a gente dar nome às coisas, é uma forma de você criar identidade e de você criar uma certa estabilidade, né? De você dizer, bom, isso é uma mesa, isso tem uma certa estabilidade, isso tende a não mudar no tempo. Pois a internet é algo que está mudando de uma forma impressionante. É impossível que, nesse momento, nós sejamos capazes de determinar exatamente, bom, internet é isso, então a internet é isso, está consagrado. A internet que nós usamos hoje é bastante diferente da internet que nós usávamos
20 anos atrás. E a internet que nós usaremos daqui a 20 anos provavelmente será muito diferente dessa que nós conhecemos. Portanto, nós não estamos no fim de uma história, nós estamos talvez no começo dessa história, um pouco para além do começo dessa história, mas uma história que ainda vai caminhar muito. Portanto, a internet vai sofrer uma série de transformações que podem ser para melhor e podem ser para pior. A internet do futuro pode ser um instrumento de maior liberdade, de ampliação do debate público, mas pode ser também um lugar onde esse debate acabe sendo cerceado, onde talvez em algum momento lá na frente a gente olhe para trás e diga assim, nossa, mas existiu lá um momento onde a internet era efetivamente de todos para todos, onde esse debate era irrestrito na rede, a gente não sabe efetivamente como isso vai se dar no futuro. Então, eu queria começar salientando, já gastei metade do meu tempo, salientando que a internet é algo em mutação. E, se for comparado com outros meios de comunicação, como o caso da televisão, por exemplo, isso fica absolutamente evidente. Nesse sentido, há uma série de debates que estão permeando a internet hoje, estão permeando esse cenário de internet, que vão dar um pouco a cara da internet no futuro. Vocês aqui devem ter discutido algumas dessas questões. Eu cheguei aqui, estava no final do debate sobre direito autoral, que me parece ser um tema central dessa configuração. Privacidade é um outro tema central. A questão da neutralidade de rede me parece central. E agora, aí voltando à questão do Marco Civil, o Marco Civil nos legou um desafio enorme. Porque aqui, uma vez aprovado ele, a gente pode abrir o jogo, está lá a neutralidade de rede, é uma baita vitória, vamos comemorar e tudo, mas o fato é que neutralidade de rede 100% não existe. Nenhuma rede é 100% neutra. E isso não é porque seja uma sacanagem de alguém que está lá violando a neutralidade de rede com determinados fins escusos, sejam eles fins governamentais, estatais, ou sejam comerciais, que são os dois modelos clássicos aí de violação da neutralidade de rede. Mas simplesmente porque o gestor dessa rede é obrigado a tomar decisões que violam a neutralidade de rede. E o Marco Civil, muito inteligentemente, ele coloca o seguinte: há aspectos técnicos que precisam ser levados em consideração. Então, vou citar aqui o caso mais trivial. Quando você manda um conteúdo na rede, esse conteúdo ele é quebrado em pacotes, né? É transmitido, isso quem faz, a internet ela se utiliza basicamente dois protocolos para se estabelecer, né? O TCP e o IP. É o TCP que vai quebrar o conteúdo numa série de pacotes e vai transmitir esse conteúdo na rede. Os roteadores no meio do caminho, por onde esse conteúdo vai passar, eles vão ter que tomar uma série de decisões. Entre outras decisões, sobre qual conteúdo priorizar por aspectos técnicos. Então, por exemplo, toda a rede, pelo menos até onde eu sei, todas as redes, priorizam conteúdo síncrono em detrimento de conteúdo assíncrono. O que significa isso? Se um pacote de dados de e-mail e um pacote de dados de um vídeo que você está baixando por streaming estiverem passando, o roteador dará preferência ao pacote de dados do vídeo em streaming em detrimento do e-mail. Porque o vídeo por streaming, se esse conteúdo demorar para chegar, você vai ficar lá com o reloginho lá, buferizando lá, e isso te prejudica a relação com o conteúdo. Se aquele e-mail chegar 30 segundos depois, 1 minuto depois, não vai fazer diferença nenhuma, porque essa não é uma comunicação síncrona, é uma comunicação assíncrona, você não está estabelecendo ali um tempo real. Essa, por exemplo, é uma premissa que qualquer gestor da rede vai ter que tomar e que, em tese, viola a neutralidade de rede. Significa que nós vamos estar lidando com um cenário que não é um cenário preto e branco. Não é um cenário do tipo, bom, então, qualquer ingerência sobre a rede viola a neutralidade, então, portanto, não pode haver nenhuma ingerência sobre a rede. O cenário vai ser bem mais difícil. O que o Marco Civil diz muito corretamente é que a ingerência na rede que discrimine conteúdo de A em detrimento de conteúdo de B, no caso que eu estou citando, por exemplo, se você disser o vídeo do fulano passa na frente do vídeo do Beltrano, aí você fere o Marco Civil. Agora, todos os vídeos passam na frente de todos os e-mails,
aí você não viola. Mas esse é um exemplo muito rasteiro, só para ilustrar como o debate sobre a regulamentação do que vem a ser neutralidade de rede vai ser um debate penoso. Uma série de questões que foram tratadas da regulação irão reaparecer no debate do decreto que virá por aí. E esse debate tende a ser complexo. Tende a ser complexo, inclusive, porque esse é um debate que está se dando no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, né? A FCC nos Estados Unidos está tratando disso, teve uma posição, no primeiro momento, um pouco mais arrojada, recuou, está com uma posição meio duvidosa. Outro dia, por exemplo, eu pautei uma questão aqui, foi engraçado porque, no primeiro momento, alguns companheiros, inclusive de militância, disseram, não é isso, não. E agora eu já li gente dizendo, bom, talvez, né? Os CDNs, os Content Delivery Networks, que os grandes provedores de conteúdo, Google, Netflix, tudo, criam para despachar o seu conteúdo de forma mais rápida nas redes, violam ou não violam o princípio da neutralidade de rede? Enfim, nós teremos aí um longo debate, e esses debates, o debate da privacidade, o debate da neutralidade de rede, o debate da responsabilização, o debate do direito autoral. Direito autoral, para mim, está claro, para mim parece muito evidente que o direito autoral hoje está sendo utilizado para criar uma escassez artificial, para produzir valor num bem cuja reprodução, como os economistas dizem, o valor marginal ser tendente a zero, que quando você tira o suporte, a reprodução da informação, o valor marginal dela tende a zero. Ora, se um bem tem valor marginal de zero, esse bem não tem valor. Ele não é escasso, portanto, ele não tem valor no mercado. A forma que você tem para criar valor de um bem cuja reprodução o custo da reprodução tende a zero, é criar artificialmente essa escassez. O direito autoral surge para isso lá atrás. O problema é que essa escassez quanto mais a informação se livra do suporte físico, via processos de digitalização, Tá, 2 minutos. Quanto mais ele se livra do suporte, mais radical tende a ser a repressão via direito, para você poder manter essa lógica do custo, do valor da mercadoria. Porque, em última instância, nós estamos lidando, o século XXI está assistindo à transformação da informação, do conhecimento, em mercadoria. Essa, digamos, é uma das últimas esferas de alargamento dessa perspectiva civilizatória do capitalismo, que é de tornar absolutamente tudo uma mercadoria. Bom, enfim, eu tinha umas outras questões, eu só vou resumir aqui, citando um autor, o Alexander Galloway, que tem um livro muito interessante, que infelizmente não está traduzido para o português, que chama Protocol, e que ele atentava para uma questão nesse livro, que eu acho que o Marco Civil conseguiu meio que equacionar de uma certa forma, do ponto de vista principiológico, e era um debate realmente principiológico. Durante muito tempo, e eu acho que nós perdemos um tempo com isso, entendo por quê, mas acho que é justificável, mas o fato é que nós perdemos muito tempo, o debate em torno da regulação dessas questões era travado por uma premissa que eu chamo assim, anarquista romântica, de que a internet nasceu livre, a internet morrerá livre e que não cabe pensar em regulação disso, porque isso significa você instaurar a censura na internet. E aí o Galloway vai usar, logo no prefácio do livro dele, ele vai usar uma expressão, uma comparação que eu acho muito feliz. Ele diz assim, posso só estender nesse exemplo aqui? Imagina 2 cidades que têm uma rua comprida, larga, de mão única, com poucos cruzamentos. Essa rua ela tem uma tendência a convidar as pessoas a enfiarem o pé no acelerador e desembestarem por essa rua. Ela é larga, ela é de mão única, ela tem poucos cruzamentos e tudo, não sei o quê. E você começa a ter atropelamento, começa a ter um monte de problema, as 2 cidades passam, então, a ficar preocupadas com o que fazer diante dessa situação. Uma delas tem a saída clássica, banho policial em tudo quanto é lugar da rua, para ficar multando as pessoas que acelerarem. O problema é que esse policial não impede efetivamente que as pessoas corram,
né? O sujeito pode, em última instância, dizer, dane-se, vou correr e vou ser multado. Ele pode dar uma gorjeta para o policial, ele pode se aproveitar do momento em que o policial não estiver ali. Enfim, tem uma série de situações, na prática, ele continua podendo correr na rua. A outra, o que faz? Enche a rua de quebra-mola, né? Então, esses quebra-molas impedem concretamente que o sujeito possa correr. Não dá mais. Nem que ele queira, ele vai conseguir. Ele vai dizer o seguinte, quem tem a capacidade de, num determinado arranjo, construir o que ele vai chamar de protocolos, que determinam as formas de uso daquele determinado conjunto, tem a capacidade de regular esse conjunto. Então, é um equívoco a gente achar que a regulação se dá apenas do ponto de vista legal. Na verdade, sem legislações como, por exemplo, o Marco Civil, a internet já era profundamente regulada. É um equívoco achar que a internet não é regulada. Há uma série de empresas, de agentes privados e agentes estatais que têm as possibilidades de dizer, quando o sujeito diz, por exemplo, no meu tablet não roda mais flash, ele está determinando uma possibilidade de uso da internet. Quando o sujeito diz, no meu sistema de buscas, eu vou indexar os algoritmos, eu vou usar os algoritmos de tal forma que a busca será indexada de uma determinada maneira que vai fazer com que um site X apareça na primeira bolinha do O do Google ou na 100ª bolinha do O do Google, como ele tem um poder de mercado significativo, usando uma expressão do direito concorrencial, é óbvio que ele determina, ele exerce um poder regulador sobre a rede. Então, eu acho que dá para citar vários casos, o feed de notícias do Facebook, uma série de outras coisas, para dizer que a internet já é profundamente regulada. O que eu acho que o Marco Civil introduz no Brasil e no debate internacional é a ideia de que essa regulação tem que se dar por mecanismos públicos. E aí é importante não é só o fim do Marco Civil, a lei, mas todo o processo que levou ao Marco Civil, provando que é possível estabelecer uma regulação pública. E aí a última questão, qual é o grande desafio que a NET Mundial apontou para a gente agora, esse encontro da ONU realizado aqui? Eu até escrevi um texto, publiquei um texto chamado A NET Mundial e os concursos de Miss. O concurso de Miss já é famoso aquela frase, você pergunta para a Miss assim, o que você deseja? Ela diz, a paz mundial. Né? A paz mundial, todo mundo deseja a paz mundial, a paz mundial. É um consenso. Aliás, qualquer um deseja. Você perguntar para o Putin, ele deseja a paz mundial. O Obama deseja a paz mundial. Todo mundo deseja a paz mundial. O problema é quando você detalha que raios que é essa paz mundial. Aí esse consenso foi para o vinagre. Pois eu, no meu trabalho, não consegui ler os 88, mas li 40 e poucos dos textos que foram apresentados à NET de governos, do governo do Irã, governo da China, governo do Brasil, dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, União Europeia, de radiodifusores europeus, de empresas de telecomunicações, todos diziam que a governança da internet tem que ser multi-stakeholder. O que é multi-stakeholder? Tem que juntar empresas privadas, universidades, sociedade civil e Estado. É a paz mundial do concurso de Miss. Quando todo esse povo diz a mesma coisa, é que, na verdade, eles não estão dizendo nada. É porque, na verdade, o grande debate que vai se estabelecer agora é como nós vamos construir um processo de governança de um instrumento absolutamente transfronteira, de um instrumento para o qual nós não temos mecanismos regulatórios, aí não dá para fazer o debate aqui, mas, por exemplo, a regulação tradicional dos meios de comunicação de massa que nós criamos no século XX e que o Brasil sequer instaurou, nós não conseguimos nem cumprir com a agenda do século XX. Nós temos uma lei, por exemplo, de televisão que é de 62, né, ela termina lá com o presidente João Goulart assinando com agosto com circunflexo, agosto de 62, era do tempo que agosto ainda levava circunflexo, não tinha a TV era ao vivo, não tinha videotape, não tinha TV a cores, digital era coisa de papiloscopista de polícia, né, em 62. Nós não conseguimos dar conta da agenda da regulação dos meios tradicionais, e esses meios tradicionais, essa agenda consagrada na Europa, em outros países, já não dá mais conta da internet, por uma série de questões, né? Entre outras, porque a internet é radicalmente transfronteira, enquanto todos os outros meios de comunicação eram basicamente com regulações intraestatais dentro dos Estados-nação. Então, nós temos um baita desafio de como pensar essa questão da regulação num cenário
nesse cenário que está mudando muito rapidamente e para o qual os consensos são absolutamente fantasiosos, né? Estão no nível da paz mundial dos concursos de Miss. Porque agora, quando vier o debate de que raios que é efetivamente uma governança multi-stakeholder da internet, que significa, em última instância, que democracia será possível construir nesse ambiente, aí o consenso foi para o vinagre. Enfim, eu fiz um pupurri do que eu tinha para falar, desculpa, acabei falando demais, mas, enfim, agradeço a oportunidade do debate. Obrigado. Agradeço ao Gustavo a exposição que eu acho que sintetizou muito bem, não só esse painel, mas acho que preocupações que perpassaram o evento como um todo. E gostaria de convidar para compor a mesa novamente o diretor do ITS, Ronaldo Lemos, para fazer o encerramento do evento. Bom, primeiramente agradecer ao Gustavo, Alê, essa fala do Alê eu acho que foi histórica, muito bacana, ainda bem que a gente filmou, vamos colocar trechos dela no navegador. Para cobrar que eu vou doar o dinheiro, né? Exatamente, exatamente. E agradecer ao Bruno pela excelente moderação. Dizer que o ITS é uma entidade que defende a liberdade de expressão. Para bom entendedor, minha palavra basta. Calma, calma. Assim, não estou querendo insinuar nada aqui e tal. Bom, eu queria agradecer, sobretudo, a todo mundo que participou do evento. Várias pessoas ficaram aqui do começo ao fim. Isso é realmente espetacular. Por favor, acompanhe o nosso trabalho. O ITS tem uma página no Facebook muito ativa. Todos os meses a gente faz eventos chamados Varandas ITS, onde a gente discute temas os mais diversos, de bitcoins, a cibersegurança. Todo mês tem lá, inclusive com uma diferença do daqui, que a gente sempre serve cervejas artesanais gratuitamente, inclusive os eventos são sempre gratuitos lá com a gente. Então, por favor, acompanhe a página do ITS e com isso eu agradeço muitíssimo. Perguntas adicionais, mandem para a gente pelo Twitter, a gente responde depois todas com muita paciência e dedicação. Ronaldo, a cerveja é de graça, né? A cerveja lá, de graça. quando você bebe, a pessoa bebe, você não enriquece. Ninguém né? enriquece, não, ninguém enriquece. Pelo contrário, a gente fica mais pobre. As pessoas bebem a cerveja e o ITS fica mais pobre, mas tudo bem, a ideia é o bom debate e a ideia é discutir temas que são importantes e contemporâneos. E, por fim, agradecer os nossos patrocinadores desse evento, que foram o Mercado Livre e o Facebook, que contribuíram muito para a organização dele, e para dizer que a gente agora aqui na UERJ está muito feliz com a possibilidade de dar continuidade a essa discussão, não só no seminário, mas ao longo do ano inteiro, com aulas na pós-graduação, aulas na graduação e grupos de estudo. Então a gente vai se ver muito para quem estiver aqui na UERJ. Muito obrigado a todo mundo.